O que é essa live de hoje? Essa live de hoje, cara, ela surgiu, a ideia, ela surgiu naquela live lá, onde eu ensino vocês, né, não eu, né, mas aquela live lá de ensinando a fazer stop motion, né, como faz stop motion, surgiu lá, porque tem uma parte, daquela live, acho que mais pro final, onde eu começo a falar sobre negócios de roteiro, né, de como é bom você fazer o roteiro primeiro da sua série stop motion e tal. Só que os outros imbecis que estavam aqui comigo, chamados Veio Dites e Lorde Convoy, eles não se lembraram de que eu tinha mandado para eles alguns roteiros, né, para eles verem, para eles darem a opinião dele e eles acharem se estava bom ou não. Como eles falaram que não se lembravam disso, inclusive pro senhor Vehicle, que eu não sei se vai estar assistindo isso aqui, mas eu tinha mandado os roteiros pra ele, justamente para ele ler aquilo e a gente comentar disso naquela live. Só que ele esqueceu. Então, depois eu tive a ideia de fazer uma live aqui, né? Mostrando um roteiro pra vocês e ensinando a vocês, né, como se faz um roteiro, e talvez auxiliando vocês a estruturar melhor suas histórias, para não ser uma coisa tão jogada, ou ser ruim, né? Não ser ruim, ser algo mais elaborado e melhorar na hora de contar histórias. Só que aconteceu de eu esquecer dessa live, né, dessa ideia, e empurrando, até que eu tava sem ideia pra fazer live e eu lembrei, pô, tem aquela live lá que eu queria fazer, mostrando o roteiro para meus inscritos. E cá estamos hoje, no dia 29 de abril de 2026, quase 7 horas da noite. Não tem muitos roteiros, tá? Só tem esses três aqui, sendo que só um é realmente um roteiro, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um roteiro. Esse aqui é a descrição dos personagens desse roteiro, de alguns personagens desse roteiro. Isso aqui é uma ideia que eu tive que não é bem um roteiro para um filme, mas enfim, pode ser considerado também um roteiro. Ah, uma coisa, esse roteiro aqui não tá finalizado. O fundo tá preto, ué. Nossa, perdão. Tava assim desde o início, não é possível. Tá, de qualquer forma, eu espero que quando eu entrar aqui no roteiro, apareça ele. Vocês querem primeiro que eu leia a descrição dos personagens que tá aqui em cima, que é do roteiro que tá aqui, ou eu leia primeiro o roteiro que tá aqui e depois vai pros personagens? Esse aqui de baixo a gente vai ler por último. Aqui, ó, que tá falando pra vocês, ó. Personagens. Vocês viram aqui, né? Pode abrir de novo? Não vai abrir de novo, né? O nosso protagonista, do roteiro que eu vou ler daqui a pouco, né, que é o do meio, se chama... Ah, tá de sacanagem, não tá aparecendo nada. Pera aí. Nossa, só um minuto, gente, vou ter que resolver isso aqui. Aí, agora tá aparecendo! Êêê, agora tá aparecendo! Aqui, ó, eu tô falando, aqui em cima são os personagens que vocês escolheram. Ah, sim, uma coisa também. Claro, eu acho que você deve estar escutando aqui o barulho de serra, né? Né? Infelizmente, tá tendo uma obra aqui do lado de casa. E pelo visto eles não têm hora pra acabar, porque já teve vezes em que era 1h da manhã e os caras estavam usando um nhé. Tô falando sério, tá? Era 1h da manhã. Mas de qualquer forma, vamos ler aqui. Vamos ler, ó. O nome do nosso protagonista... Deixa eu vou diminuir minha câmera. Vocês estão me escutando bem com esse barulho de fundo? Então vamos lá. O nosso protagonista... Assim, mas isso aqui também vai servir pra vocês, cara, a como vocês devem descrever os seus personagens pra vocês quando vocês forem fazer uma série. Ou qualquer outra coisa. Tá? Então o nosso protagonista se chama Mike, né? Tá com o nome de fulano ali porque eu não tinha, na época, no caso, eu não tinha ainda decidido qual queria ser o nome dele. Eu botei o nome Mike depois. Então vamos lá. O Mike, ele tem 19 anos.
Ele tem cabelo curto, olhos pretos. E aqui, né, isso são as características dele, tá? Ou seja, ele é um homem, tem 19 anos, se chama Mike, tem cabelo preto, olhos pretos. E aqui vai um pouco da personalidade dele, né? O Mike, ele é muito inseguro consigo mesmo, é introvertido, mas passa um ar de confiança. Ele carrega um trauma de infância após perder alguém muito próximo. O Mike, ele começou a escrever histórias e seus amigos o veem como inspiração por isso. Com a perda de uma pessoa próxima, o sentimento de culpa vem tomando conta dele, o que faz ele se afastar de seus amigos e família até que algo inesperado surge. Então isso aqui é basicamente o que vocês devem fazer quando vocês forem criar uma série. Não, claro, isso aqui não é mais regra, tá? Como vocês fazem coisas mais independentes, vocês não precisam fazer isso aqui. Mas caso vocês forem querer seguir essa carreira aqui, é interessante que vocês façam isso. Vocês descrevam os personagens de vocês, falando o nome, características, um pouco da história dele e tal, que nem eu fiz aqui. E, bom, eu acho que vocês não tem nenhum personagem argentino. Eu acho que vocês não pegaram. Não pegaram. Mas isso aqui, esse personagem, o protagonista Mike, ele foi inspirado numa pessoa real, tá? Olha, o Gustavo Magno chegou agora, cara. Seja bem-vindo de volta. Não sou eu. Isso foi um dia, sim. Quem tá falando, pô? Isso aqui é de 2024, que nem o roteiro que a gente vai ler depois. É 2024. Por isso que não tá finalizado. E por isso também que tem uns erros de português aqui. Porque esse roteiro aqui, ele foi escrito com esse telefone aqui. Samsung. E o teclado dele é meio ruim, tá? Tipo, o corretor fica trocando o E por E. Então daqui, esse aqui é o nosso protagonista, Mike, tá? Mike inspirado numa pessoa real. Aí aqui tem o nosso vilão, né? Que é o personagem 2, que eu não decidi o nome. Por isso tá ali como personagem 2, entre parênteses, vilão. Vamos lá. Algo sem idade, apenas uma sombra preta humanoide, fruto da mente de Mike. Sem sentimento, sem empatia, arrogante e apenas manipulador. Tudo que há é o desejo de consumir o seu hospedeiro. Quem, como e onde são perguntas que definem bem essa entidade. Ninguém pode vê-lo, apenas o Mike. Cara, eu acho que isso aqui eu escrevi. Acho que eu escrevi isso aqui, cara, numa época que eu já tava bem mal. Tipo, encosto. Não é bem um encosto. Tá? Não é bem um encosto. Seria eu colocar em desenvolvimento essa história. Cara, eu tenho que continuar o roteiro. Só que eu parei. Na época eu parei de escrever. Porque eu fiquei sem ideia, cara. E a ansiedade foi aumentando também. A alucinação. Eu não lembro qual que era a ideia, tá? Não lembro qual que era a ideia original. Na verdade, eu acho que eu lembro assim. Acho que a ideia original, cara, é como se... É como se fosse realmente... Assim, era como se fosse realmente uma alucinação. Só que era basicamente, acho que a personificação da culpa. Ou da depressão. Tá? Alguma coisa assim. Pelo que eu lembro. Porque eu lembro que eu queria colocar uma cena onde... Acho que ia ser num fruto da imaginação do Mike. É como se fosse uma cachoeira ou, sei lá, um lago. Aí o vilão aqui, né, o personagem 2, ia estar falando um monte de coisa, tipo, usando os traumas dele pra chantageá-lo. Ia ter uma cena em que o Mike, ele ia virar o braço, né, pra cá, pra ele ver, né, essa parte daqui, descer pra ele. Ia virar assim, aí ia ter aqui todo cortado, e o personagem 2 iria estar aqui atrás dele e ia falar: isso te lembra alguém? Era alguma coisa assim.
Vocês gostaram do protagonista, né? Pelo visto, vocês gostaram do protagonista. E o que vocês acharam do vilão? Cara, agora para conversar, eu acho que isso aqui... eu realmente escrevi isso aqui quando eu tava bem mal já. Isso aí, eu acho que isso aqui tem algum envolvimento com a minha ex, cara. O vilão. Tem algum envolvimento com a minha ex. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora o personagem secundário 1, né? O primeiro personagem secundário, que se chama Emma. Emma é a melhor amiga do Mike, desde criança. Ela tem 20 anos, tem cabelo curto e cacheado, olhos castanho escuro. Emma, aqui tá escrito fulana também porque eu não tinha decidido o nome dela ainda, tá? Mas tô aqui pra Emma. Emma é bem animada e extrovertida. Gosta bastante de Mike ao ponto de ter uma queda por ele. Qual seria o nome dessa história? Eu não coloquei nome nessa história. Justamente pro roteiro não estar finalizado. Uma coisa que, assim, vocês... até mais, o Gustavo Magno. A live vai ficar salva se você quiser ver depois. E deve virar corte também depois. Falando, cara, uma coisa que eu acho que já era pra vocês terem aprendido, ou vão aprender ainda, é que sempre quando vocês forem fazer uma história ou uma redação, a última coisa que você deve pôr é o título. Por quê? Porque se você botar o título ali, você vai ter que desenvolver todo o resto com base no título que você colocou. E às vezes você não vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque você vai ficar preso no título, na ideia do título. Entendeu? Então essa história ela essa história não tem nome. Então entenderam aqui que eu falei na parte de botar o título por último? Se vocês vão aprender isso em redação, tá? Aí aqui, ó. Aqui tá como tá inacabado, ó. Não pôs o resto. Aí vamos aqui agora ver o pai do Mike, que é o personagem secundário 2. É um pai viúvo por volta de seus 50 anos, preocupado com seus 3 filhos. É um cara legal e de bom caráter. Os amigos do Mike o adoram, né? Ou seja, os amigos do Mike, eles adoram o pai do Mike. Acham ele um cara legal. E aqui até outros personagens, mas quando eu falei pra vocês não consegui desenvolver, por exemplo, era pra ter as irmãs do Mike. Ele ia ter as irmãs do Mike. Mas enfim, eu não consegui desenvolver. Opinião aqui sobre os personagens, sobre são esses 4 personagens aqui que eu li pra vocês. Mudaria alguma coisa? Gostaram? Desgostaram? Interessante, sabe? Uma história completamente diferente do que eu vi. Mas que história completamente diferente, cara? Você não viu a história ainda, você só viu aqui a descrição dos personagens. E o Luiz chegou agora, cara. Seja bem-vindo, Luiz. Só por acaso, vai se passar aonde? Você acredita que eu não sei? Eu não lembro. Eu não lembro se eu não reli o roteiro, tá? Só porque eu fui dentista. Mas peraí, você foi no dentista de noite? Quem é que vai no dentista de noite? Aí aqui agora, ó. Nós vamos ver o roteiro. A data tá diferente, tá como 2025, porque eu acho que eu dei umas modificadas aqui, né? Eu considerei alguns erros de português. No ano passado, em agosto do ano passado, caraca. Mas esse roteiro aqui também ele foi escrito ali por volta de março, tá? VL, eu acho que isso aqui vai ajudar muito você a escrever a sua série. Claro que você não precisa necessariamente fazer desse jeito aqui, mas vai te dar um norte mais ou menos de como desenvolver melhor a história, tá? Primeira coisa, vocês estão vendo que aqui, ó, deixa eu dar aqui tem esse 1, isso aqui é o número da cena, então esse 1 aqui representa cena 1, até porque ali embaixo, aqui ó, e tá tendo a cachorrada aqui, né? Logo agora quando eu ia fazer a live, cara. Mas de qualquer forma, aqui você tá vendo que tem o número 2, né? Então isso aqui é a cena 2. Aqui, de novo, aqui é a cena 1. E aqui é a cena 2.
Aí outra coisa. Vocês estão vendo que aqui tem esse EXT. Isso aqui é de exterior. Ou seja, isso aqui significa que a cena ela se passa num exterior. Ou seja, num lugar fora, num lugar aberto. Esse seu vai ser alívio cômico? Hã? Esse seu vai ter alívio cômico? Não. Se esse meu roteiro vai ter alívio cômico? Não. Então, esse significa exterior. Ou seja, a cena ela se passa num local fora, um local aberto, tipo na rua. A rua é um exterior. O exterior da casa significa o que? O quintal. O quintal de uma casa é o exterior, tá? Então aqui é o exterior de um cemitério. E a noite, que nem tá ali do lado, é o mais simples de vocês entenderem, né? Que é quando a cena se passa, né? O horário que a cena se passa, que nesse caso aqui é de noite, tá? Então vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Mike fica de joelhos de frente para um túmulo daquela que dizia o amar, enquanto a chuva cai sobre ele com um olhar de tristeza, tá? E os olhos cheios de lágrimas. Isso aqui não precisava, porque isso aqui tá redundante. Olhar com um olhar de tristeza já pode significar que tá cheio de lágrimas. Mas de qualquer forma, isso aqui, que nem eu falei, isso aqui foi feito em 2024. Eu não tinha me aprofundado tanto assim em negócio de português. E o início dessa cena, cara, eu até hoje meio que sei como que eu iria gravar ela. Ia começar com aparecendo ali, né, a logo, os negócios ali e tal, né? Ia vir uma tela preta. Aí, no caso, aí depois ia vir uma tela preta. E vi um barulho de trovão. Eu lembro que eu tinha até feito essa introdução na época, mas eu perdi. Eu vi outro barulho de trovão, aí eu vi a câmera abaixando assim, né, mostrando, tipo assim, ele tá no céu com um trovão. Aí abaixar, o nosso protagonista aqui, né, o Mike, ele ia estar ajoelhado de frente pro túmulo, né, com a câmera meio que assim de lado, ou de costas, tanto faz, no caso de costas, né. Aí ele tá meio que assim ajoelhado. Aí eu não sei agora se eu ia pôr uma cena dele cavando, ou então só dar uma cena dele assim, ou encarando, né, o túmulo. Aí, de repente, a chuva poderia se misturar com as lágrimas dele. E poderia ter um close no rosto dele, tipo daqui assim, mostrando justamente aqui ele chorando. Quem morreu? Então, na época, eu lembro que eu queria deixar isso como um suspense. Como se fosse um mistério do filme. Se eu não me engano também, eu fiz isso porque eu tava em dúvida se eu ia pôr que a mãe dele tivesse morrido ou a namorada. Eu não lembro se foi exatamente por conta desse motivo. Mas eu queria deixar um suspense. Depois disso, seria bom a mãe? Bom, não sei. O Mike levanta, né? Levantou com gentileza, ou seja, ele tá ajoelhado. Vamos fingir que eu tô ajoelhado. Ele levanta assim. Ele seca as lágrimas. E ele vai embora com a chuva. Sem guarda-chuva, né? Aí aqui vamos pra cena 2, que é o interior, né? Que é uma sala de estar. Ela é o interior, que nem eu falei antes. Exterior são locais que se passam ao ar livre. Interior são locais que se passam em locais fechados, tá? Então nesse caso aqui é uma sala, né? A sala de estar, uma sala de uma casa, ela fica no interior da casa, então tem que ser interior e não exterior, tá? E isso é na mesma noite, tá? Aqui, né, na cena 2, o Mike ele abre a porta da frente, né? E encontra seu pai vindo da direção do quarto de suas irmãs. Aí o pai dele fala: Hey, eu estava esperando você. Onde você estava? Perguntou com um olhar de preocupação. Isso aqui é muito importante também. Você tem que escrever as ações dos personagens. Porque quando você for passar por uma pessoa, vamos supor que realmente isso aqui eu levasse isso aqui pra frente e fizesse um filme com pessoas reais, ia ficar meio estranho, tipo, tá, o pai, ele... Você falou, onde você estava? Não, mas como ele falou isso? Então é bom
é bom vocês descreverem as expressões faciais dos personagens ou o que eles estão fazendo, tá? Aí vocês ajudam os atores, os dubladores, enfim. Aí aqui o Mike ele ignora a pergunta da Diombres, que da Diombres é basicamente isso aqui, tá? Isso aqui. E vai em direção ao seu quarto. Ele tira a roupa molhada, né? E o pai só observa ele passar. Ou seja, o pai dele não pressionou ele nada, só passou. Só o Mike passou e o pai ficou olhando. O espião francês, que isso? Aí aqui, a cena 3, né? Que continua no interior, dessa vez no quarto do Mike. Da mesma noite. Beleza, eu espero que só por esse início aqui, ô velho, eu já tenha te ajudado um pouco. Já tenha te ajudado um pouco, cara, como você deve escrever o roteiro da segunda temporada de Transformers Spot Wars, ou como desenvolver a história e os seus personagens. Tá? Qualquer coisa também, se você quiser ver essa live depois, ela vai ficar salva. Após trocar de roupa, Mike deita na sua cama, em sua cama, e fica a encarar o teto. Tá escrito desse jeito aqui, cara, porque é como é escrito, como os roteiros são escritos, né, com esse português mais antigo. Né, ele deita na cama e fica encarando o teto. Com olhar fixo, ou seja, ele deita na cama e fica encarando o teto até dormir, basicamente. Tá. Mas antes dele adormecer, ele lembra que tinha combinado de se encontrar com seus amigos no dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte, ele tinha que se encontrar com seus amigos. Aí o Mike fala, né, pra ele mesmo: droga, eu tinha me esquecido de me encontrar com eles. Claro que isso aqui tá bem simplesinho, não tá tão desenvolvido assim, né? Eu acho que agora eu... Olhando pra isso aqui, eu consigo desenvolver mais essa história. Mas aqui agora vamos pra cena 4, que é no dia seguinte, né? Amanhã, ainda no quarto do Mike. O Mike, ele acorda assustado no dia seguinte. Ele recebe uma mensagem em seu celular. E é Emma, sua amiga desde a infância. Vocês se lembram da Emma que eu falei lá no outro arquivo? Então, ela aqui. E sua amiga desde a infância. E ela está a perguntar se Mike irá encontrar eles. Ou seja, ela e os seus amigos. O Mike responde que sim e desliga o celular. Ele levanta da cama e caminha em direção à porta. Nisso, corta a cena, a gente vai pra cozinha. O pai dele fala: opa, você acordou. Olha, eu sei que tá sendo difícil desde que ela se foi, ainda mais pelo que aconteceu da última vez que vocês se viram, mas você não pode se prender a isso. O que aconteceu não foi culpa sua. Aí o Mike, ele vai até a geladeira e pega um ovo pra fritar. Aí tem a cena 6, o Mike com voz tremida. Eu esqueci qual que é a definição de voz tremida, tá? Mas eu acho que é meio como se fosse... tipo isso aqui que eu acabei de fazer. Aí ele fala: eu sei, mas eu não consigo esquecer o que houve. Ela foi muito importante pra mim. Aí o Mike, obviamente, ele começa a chorar. Ele limpa as lágrimas e começa a fritar o ovo. E começa a fritar o que pegou na frigideira, desce na geladeira. Então, ele basicamente frita o ovo. O seu pai, né, o pai dele, olha com um olhar de preocupação. Mike pega o pão com ovo e senta na mesa pra comer, no café da manhã. Nesse meio tempo, as irmãs dele se juntam, né, a ele e ao seu pai. E assim termina o roteiro. Terminou aqui. Eu não desenvolvi mais ele, justamente por conta de eu já tava bem ansioso, bem pra baixo mesmo, eu já tava... E aconteceram outras coisas também, como pessoas... me aproximar de pessoas que eu não deveria ter me aproximado. Olhando pra isso aqui agora, cara, vou até
Tá fazendo direito? Olhando pra isso aqui agora, cara, eu diria que esse roteiro, essa ideia, isso aqui surgiu baseado, talvez, no que eu passei em certos pontos. Tá? Em certos pontos. Mas, que eu falei antes, o Mike, que eu falei antes, ele não é. Ele é, no caso, baseado numa pessoa real. Só que não sou eu. Tá? Não sou eu. O Mike não é inspirado em mim. Quem é o elenco dos Autobots Decepticons? Caraca, tadinho. Ele não viu a mensagem do que o velho mandou, cara. Isso aqui não é um roteiro de Transformers. Não tem envolvimento nenhum de Transformers aqui, cara. É uma história sem Transformers. É uma história mais séria, uma história mais pesada e tal. Mas bom, opiniões sobre esse roteiro? A impressão que é que mais diálogos do que explicações sobre a história em si. Ah, sim, entendi. É que aquilo, né? A história, ela ia se desenrolar, ia ter, tipo assim, ia ter mais coisas, né? Tipo, ia ter... É que isso aqui é o roteiro, o roteiro, eles são escritos dessa forma, tá? Roteiros são escritos dessa forma aqui. E a história, ela vai se desenrolando sobre isso. Tanto que na época, eu peguei, né? Eu peguei, assim, exemplos de roteiros e eles são escritos isso aqui, desse jeito. Claro que mais organizados e tal, mas são desse jeito. E os papéis que os atores recebem é basicamente isso aqui também. É o roteiro, eles recebem o roteiro. Entendeu? Claro que eles não recebem o roteiro inteiro, eles recebem o roteiro ali, a parte do roteiro que os personagens deles aparecem. Mas tem várias dúvidas, tipo, qual a lição... Cara, você acredita que eu não sei? Você acredita que eu não pensei nisso? Eu acho que eu só tinha pensado até essa parte aqui, tá? Eu acho que eu não consegui... Não consegui desenvolver mais. Não tem um rascunho? Não. A história, ela surgiu a história, né, o roteiro, basicamente, ela começou aqui, desse jeito. E eu acho que isso aqui foi um erro. Eu acho que eu não deveria ter começado desse jeito. Eu deveria ter começado com uma história normal, né, um parágrafo, sem isso aqui, né, sem essa organização. E depois que eu já tivesse escrito a história, passar para esse formato. Que gênero? Como assim? Como é o mundo, o gênero, a função dos personagens? O gênero... Como assim o mundo? O gênero, eu acho que o gênero você deve estar falando... O estilo do filme, né? O gênero do filme. Eu acho que isso aqui ia ser o suspense. Suspense e drama. Qual a função dos personagens? Então, o gênero da história é suspense. Agora o resto... Como é o mundo, a função dos personagens, eu não lembro. É que tá. O núcleo ali do Mike, da família dele, cara, que nem eu falei... A ideia era manter suspense, porque eu ainda tava em dúvida se ia ser a mãe dele ou a ex. Entendeu? Faria mais sentido ser a mãe por conta do pai. Eu falei pra vocês, porque eu nem mostrei, não falei não, mostrei pra vocês, o pai é viúvo. Então faria muito mais sentido se ele ter perdido a mãe e a família toda ali, né, tá tentando se recuperar. Nossa, eu tinha até pensado nas pessoas que eu queria que participasse disso aqui. O ator não seria eu. Eu acho que eu nem ia participar disso aqui, atuando. O ator do Mike ia ser a pessoa em que eu me baseei para fazer o Mike. Agora aqui nós vamos ler um roteiro, cara, que eu fiz ele, eu escrevi ele em 2024, cara, em agosto de 2024 também. Eu lembro que isso aqui... Eu escrevi isso aqui tentando agradar uma pessoa, tá? Tentando agradar uma pessoa, mas vamos lá. O nome da história é TDI, né? Que se eu não me engano é transtorno, isso aqui era para ser uma abreviação de transtorno de identidade, algo que existe na vida real, alguma coisa do tipo. Ou seja, a história de transtorno de identidade, mas vamos lá. Nós estamos vendo a história na perspectiva de Jack. Jack é um garoto que gosta muito, mas muito de Transformers. Ele é tipo um fanboy, sabe?
Mas isso se dá ao fato de que nessa história os Transformers, ou melhor, os Autobots são famosos. Eles são tão famosos que dedicaram até um feriado para eles, o Dia dos Autobots, que acontece em 17 de outubro. Eu abro um parênteses aqui, né? Para guardar essa data que vai ser muito importante. Mas enfim, eles conseguiram essa forma após conseguir os Decepticons, que matou quase os Decepticons. Quase mataram todos eles. E os que sobraram ou foram mortos ou viraram Autobots. Jack Transformers Prime? Cara, eu não lembro se era pra ser do Jack Transformers Prime. Bom, o Jack, ele tá vendo um desenho de Transformers na televisão. Aí olha pra prateleira e que tem um monte de brinquedos TF. E começa a pensar como seria legal ser um Transformers. Tipo assim, nossa, como deve ser legal ser um robô gigante. Como deve ser legal poder se transformar em qualquer coisa que eu quiser. Por assim vai. Da hora dele ir pra escola. Outra coisa que eu esqueci de falar, o moleque tem por volta de 15 a 16 anos. Ou seja, o Jack, ele é um cara, né, um moleque, um garoto, um adolescente, basicamente. E ele já tá na parte do colegial. Enfim, quando ele sai de casa, ele vê o Beachcomber passando. E o moleque, ele começa a ficar maluco. Ai, o Beachcomber, que eu não sei o que eu amo ele, que isso, que aquilo, que tal. E, bom, quando ele chega na escola, ele encontra seus amigos. Mike, Suzy e Gabriel, o Gabriel. Eles estão falando dos Autobots, mais uma vez. Nossa, que os Autobots são incríveis. Ontem eu vi um deles ajudando a apagar um incêndio e tal. Fecha aspas, fecha parênteses. Fecha aspas. Eles estão na aula de robótica e o professor está ensinando a eles a como fazer um mini Transformers. Um Transformers que não tem consciência. Que não tem consciência nem nada, sabe? O Jack vira pro Mike e começa a falar de como ele queria ser um Transformer, de quão incrível seria, quão incrível seria ele se virar um Transformer, que ele poderia salvar o mundo e tal. O Mike vira pro Jack e fala, cara, o mundo não precisa ser salvo, os Decepticons foram derrotados. Nossa, eu esqueci que eu usei isso. Eu falava desse jeito na época. Aí ele continua aqui. Até a cura do câncer a gente tem. Aí eu aqui abro um parêntese e falo. Sim! Nesse universo, por conta dos Transformers, teve um grande avanço na tecnologia e na medicina, que possibilitou eles acharem a cura para várias doenças, incluindo o câncer. Passa o dia na escola, eles vão dar um rolê pela rua, coisa de adolescente. Eles estão falando lá do que eles querem ser quando sair da escola e tal. Até que eles viram uma perseguição, onde um dos policiais é o Prowl. E o Jack, ele fica lá, nossa, como seria legal ser um deles. Eu quero ser um deles. E aqui eu falo aqui o seguinte. Ele é um moleque de 16 anos, tendo sonhos de uma criança de 5. Aí passam-se os dias, e a vontade do moleque ser um Transformer se torna, cada vez se torna maior. Ele passa dias procurando uma forma de virar um Transformers, até que ele acha um tal de Dr. Alex, um médico especializado em robótica e transfusão de órgãos ou partes humanas. O Jack vê isso e acha perfeito. Ele liga pro tal doutor e... alô? Meu nome é Jack e eu acho que você pode me ajudar. O Dr. Alex só responde: me encontre na minha casa, sua consulta foi marcada. Aí o Jack, ele fica todo feliz. Nossa, que eficiência de atendimento. Ele vai lá na casa do tal doutor. Chegando lá, o doutor Alex parece um cara muito estranho. Velho, meio alto e magrelo. O médico vira pra ele e fala: em que posso ajudar? O Jack responde: eu queria virar um Transformer, sem que nenhum de verdade. O médico então começa a examinar ele e fala: acho que podemos te ajudar, mas vou logo avisando que esse procedimento não tem volta. Aí o Jack concorda com isso, assina o contrato de responsabilidade e pergunta: e agora? Quando começa? E o Alex, né, o Dr. Alex responde: sua cirurgia foi marcada para o dia 17 de outubro. O Jack, ele fica meio triste pela cirurgia ter sido marcada para tão longe, mas ele aceita. Passam-se os meses e chegou o fatídico dia da cirurgia. As ruas estão todas tematizadas com os Autobots e
e desfiles, e homenagens, e tudo. O Jack, então, chega no armazém, e lá ele encontra o tal Dr. Alex junto com o corpo de um Transformer amarelo. O moleque, quando vê o robô, ele dá um grito. Ai meu Deus, eu sou um Striker! O que ele tá fazendo aqui? O Alex, né, o Dr. Alex, só vira pra ele e pergunta: pronto pra mudar de vida? O Jack, sem hesitar, entra na parte do peito do robô. Ele fecha os olhos e a última coisa que ele escuta é o médico falando que aquilo não vai doer e um barulho alto de estralo. Quando o Jack ele acorda, ele fica meio tonto. Ele tem a visão toda robotizada, sabe? Até que ele pede pro médico. Pra ver se ele. Pra se ver no espelho. E quando ele se vê no espelho, ele toma um susto. Ele não acredita no que tá vendo. Ele não tem mais aquele rostinho bonitinho, o rosto do Sunstreak. Ele vê um rosto todo deformado, cheio de partes robóticas com sangue jorrando. Ele não se reconhece mais. Ele até chega pro doutor e pergunta se tem como reverter. Mas o médico fala: cara, você assinou o contrato dizendo que que se responsabiliza por qualquer tipo de dano. Não dá mais pra voltar atrás. E mesmo que se desse, não tem mais dinheiro. O Jack fica totalmente destruído. Ele começa a perceber que não era aquilo que ele queria. Ele percebe que nem se transformar ele consegue. E enquanto ele ouve os fogos de artifício, ele fala: o que foi que eu fiz? E a história acaba. Antes, temos imagens, tá? Temos imagens. Mas antes de mostrar essas imagens, eu queria perguntar pra vocês se vocês conseguiram identificar algumas coisas, né? Principalmente o senhor Luiz. Opiniões sobre a história, vocês podem dar a opinião da história aqui. Gostei do moleque, me identifiquei com ele, muito fofinho. Eu também achei, eu achei a história boa, tá? Não é ruim, não. Eu gostei muito dessa história também, fiquei chocado. Caraca, a palavra chocado, ela é muito, muito engraçada. Ela é muito engraçada. Aqui, outra história que eu escrevi também em 2024. Acho que foi dias antes, não, dias depois. Também para tentar agradar uma pessoa, mas que me respondeu de forma vazia, né? Vamos lá. O nome dessa história se chama The Zoo, né? Ou O Zoológico. Vamos lá. Gabriel é um jovem que tem seus 25 anos. Ele tem uma linda namorada chamada Thalita. E, aos olhos dele, ela é a mulher mais linda do mundo. Enfim. O Gabriel, ele trabalha num parque da Paramount, né, da Paramount Pictures, no estilo parque da Disney, ou da Universal. Ele trabalha na área de Transformers, mas especificamente na parte do zoológico. Ué, como assim? Zoológico em Transformers? O que isso tem a ver? Então, aqui eu dou... Como isso aqui foi basicamente baseado, né? Escrito pensando como se eu estivesse contando isso pra alguém, eu explico. Então, caso você não se lembre, nós temos Beast Wars, que são justamente os Transformers que se transformam em animais. Então, essa parte no zoológico é mais focada neles. O problema é que nem todos os animais são de verdade. Tipo assim, tem lá os animais tipo o gorila, que o Optimus se transforma. Mas não tem o T-Rex, que o Megatron se transforma. Bom, depois de eu abrir e fechar esse parênteses, eu continuo. Ele acha isso muito bizarro, porque tem animais ali que estão fora dos seus habitats naturais, como por exemplo o tigre do Tigertron, a espécie está quase extinta. Mas ele tá nesse emprego porque precisa de dinheiro e ele quer também agradar a namorada. Um tal de Mike vem até ele e pergunta: cara, aí que vai se reunir no final de semana pra tomar umas no bar. Você não quer ir, não? Aí o Gabriel diz que não vai poder, porque no final de semana ele vai pegar o turno da noite. Aí ele vai pra casa, passa um pouco de tempo dele com a namorada. Tipo assim, ele leva ela pra sair e tal. Só que tem porém. O Gabriel, ele começa a perceber umas bandeiras vermelhas em relação a Thalita. Ele fala eu te amo e ela não responde.
ela não dá mais tanta atenção pra ele, assim. Quando ele pergunta algumas coisas pra ela, ela começa a dar umas desconversadas, enfim, um tanto quanto esquisito. Ele fica meio triste em relação a isso. Ele leva ela pra casa dela e ele vai pra casa dele, né? Nesse dia ele volta pra casa. E assim, outra coisa também, que eu dou aqui, abro o parênteses de novo. O Gabriel gosta de estudar um pouco sobre coisas do espaço e tal, astronomia, etc. Ele tá lá estudando a teoria da Floresta Negra, que, resumindo de forma porca, diz que a gente não encontrou vida inteligente porque todo mundo tem medo de se comunicar, por não saber o que tem do outro lado. Bom, enquanto ele está estudando, ele escuta um barulho vindo da rua, mas quando ele vai lá ver o que aconteceu, ele não acha nada. No dia seguinte, quando ele vai sair para o trabalho, ele vê um buraco grande no quintal dele. É como se alguma coisa tivesse caído lá. E ele fica tipo, uou, o que foi isso? Mas ele vai pro trabalho porque ele tem que trabalhar. Ele vai lá, cuida do zoológico e tal, mas ele começa a perceber que o tigre branco, que era para ser o Tigertron, tá agindo de uma forma estranha. Ele tá encanando demais o Gabriel. Aí ele fala, o que esse bicho tá querendo? Mas um dos colegas de trabalho vai e bota comida pro bicho e ele para de encarar. Nesse meio tempo, Thalita vai lá e aparece no emprego do Gabriel com um amigo. Só que ela não vai atrás do Gabriel para apresentar esse tal amigo. Ela vai lá, fica passeando com esse cara e é isso. O Gabriel começa a pensar, será que ela tá me traindo? Será que eu não tô satisfazendo as vontades dela por ser esse cara magricelo e fraco? O cara, ele tem um choque de realidade no meio do trabalho. Aí vê o Nathan, um colega dele, e pergunta se tá tudo bem e tal. O Gabriel fala que tá tudo bem, que ele só não dormiu bem à noite. O Nathan passa a lista de tarefas que ele vai ter que fazer no turno da noite, e uma dessas tarefas é justamente cuidar do tigre branco. E ele fica todo, putz, eu vou ter mesmo que cuidar desse tigre? Nisso, ele percebe que uma criança passou da marcação do Megatron. Que são aquelas marcações dizendo que você não pode passar da área, né? Essas marcações falam para não chegar perto do Megatron, porque ele faz um movimento com a cabeça que pode ser fatal. E ele meio que dá uma cabeçada pro lado, né? Tipo, ele tá assim, ele faz isso. O Gabriel corre em desespero gritando, sai daí! Aí vem todo mundo, junta aquela multidão pra ver o que tá acontecendo. E por um triz, quase que ele não consegue salvar a criança. Todo mundo fica impressionado com o que ele fez e tal. Do que ele fez e tal. Só que de repente, uma árvore do cercado do Cheetor cai. E, destrói quase todo o cercado inteiro. O tigre tá lá olhando tudo, né? O tigre branco, né? O Tigertron tá lá olhando. Eles são obrigados a fechar o parque mais cedo e interditar aquela área ali do Cheetor. Aí vem o chefe do Gabriel e fala, olha, você que vai pegar o turno da noite dessa semana. E como aconteceu esse incidente, você vai ter um trabalho dobrado. O Gabriel, sem muito o que fazer, só aceita e vai pra casa. Nesse meio tempo, a Thalita liga pro Gabriel e fala que quer terminar com ele. Não, que eu não tô feliz, que você não me ama, que não sei o que. O Gabriel, sem paciência, responde, tá bom. Quem nunca amou o outro foi você. Você é feliz com esse teu amigo aí. E ele desliga o telefone na cara dela. Quando ele chega em casa, ele vê que tem alguma coisa mexendo no lixo. E ele, de primeira vista, acha que é um cachorro, que é só um cachorro. Só que quando ele vai pra mais pra perto pra espantar o bicho, ele vê que não é um cachorro ou qualquer outro tipo de animal. Ele vê um bicho alto, todo feito de metal, se levantando. Ele fica perplexo. Ele não acredita no que tá vendo. A figura, quando percebe que o Gabriel tava ali, começa a ir pra cima do Gabriel. O Gabriel, todo desesperado, começa a correr e tem a brilhante ideia de ir pro maldito parque, porque na cabeça dele vai ter muita gente lá e o bicho não vai matar ele. Chegando no parque, que já tá de noite,
O Gabriel começa a gritar de socorro, só que ninguém responde. Então ele decide ir pro lugar onde a árvore caiu. Porque o pessoal pode estar lá, né? Pra mexer as coisas e tal. Quando ele chega lá, na árvore, ele só vê os colegas dele todos mortos no chão. Até que aparece o Tigertron e grita: Tigertron, maximizar! O Gabriel não acredita no que vê. Ele não consegue acreditar que um dos bichos que eles tinham no parque era um de verdade. E que os Transformers realmente existiam. O Tigertron vai começar a andar pelo local e falar umas coisas do tipo como: libertem meus amigos. Por muito tempo nós ficamos presos aqui, com medo dos seres desse mundo. Mas agora nós seremos livres. Aí ele começa a libertar os animais tudo. O Gabriel vendo tudo isso decide que ele tem que sair dali. Só que ele não consegue, ele fica paralisado de medo por conta das coisas que ele está ouvindo o Tigertron dizer. Nisso, o robô que estava seguindo ele chega até o parque. E o Tigertron não entende o que está acontecendo e fala: o que você está fazendo aqui? Era pra você ficar de olho naquele humano. Ele vai ser muito importante pra gente. A plataforma, sim, o bicho é uma plataforma. Vai dizer em cybertroniano que o Gabriel fugiu e que ele foi até o parque. Então ele começa a farejar o Gabriel até que ele o encontra. O Gabriel começa a implorar pela vida dele. Não, por favor, não me mata. Que não sei o que não sei que isso, que aquilo. Mas o Tigertron ignora e mata o Gabriel esmagado com o pé. Daí ele vira pra plataforma e diz: você me fez fazer isso. E a história acaba. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre essa história. Gostei da morte. Que isso? Que isso? Ah, sim. Obviamente isso aqui foi inspirado em Beast Wars, porque eu acho que na época eu tava assistindo Beast Wars. E tá aqui uma imagem toda porca. Uma imagem toda porca. Eu tentei deixar isso aqui meio assustador do Tigertron. Me falem qual que é a opinião de vocês sobre essa história, por favor. Impressão minha, a maioria das personagens femininas são namoradas. Cadê as empoderadas? Olha, lá naquele primeiro roteiro lá que eu li, tinha a Emma, tá? A Emma não era namorada de ninguém não, tá? Porque só as histórias de Transformers são assustadoras. Acho que porque na época eu tava assistindo Beast Wars, eu tava revendo os resumos dos livros lá de FNAF. Esse Tigertron é um Predacon. Eu não estou perguntando, estou afirmando. Boa também, mas acho que a do menino dos Transformers é mais assustadora. Só uma precisa de mais. Ué. Naquela outra história, na última história que eu acabei de ler, também lá do TDI, tinha a Suzy, que também era amiga. Aí tinha as irmãs do Mike também. Então vocês gostaram também dessa história? Tem certeza? Vocês não estão mentindo não, né? Não estou mentindo não. É uma pena que a pessoa que, pra quem eu mandei isso aqui, me respondeu de uma forma tão seca e tão fria. Bom, vamos ler aqui a nossa última história, que também foi feita em agosto de 2024. E uma curiosidade sobre essa história aqui, né, que tá escrito ali em cima, o nome da história é Suck Your Blood, que é sugar seu sangue. A ideia surgiu em 2023, surgiu em 2023 essa história. Só que eu nunca escrevi ela, nunca desenvolvi, porque enfim, aconteceram algumas coisas, eu tive que parar o canal e tal, então eu não pus essa história pra frente. Mas, em 2024, aí em agosto também, eu vou lá e pus pra frente. Nós estamos no ano de 2020. Sim, 2 anos antes dos eventos de Transformers O Último Cavaleiro. Os Transformers não param de chegar na Terra. E a TRF está em busca de caçar esses Transformers. Mas um deles está no topo da lista de perigo. E ele é Berserker. E não o Bloodion, é o Berserker o protagonista aqui. Nossa, o cara pegou Bloodion... Não tem nada a ver não. Diferente dos outros Dreads, Berserker é o mais inteligente e estrategista do grupo. Os outros o veem como líder. Após a morte do seu melhor trio em 2012, Berserker veio para a Terra junto com o Nitro Zeus. Mas os dois acabaram se separando. Berserker ficou vagando pelas ruas dos Estados Unidos, trocando de modo veículo. Até que ele decidiu experimentar uma coisa nova. E uma coisa
E uma dessas coisas novas foi comer pessoas. Ele primeiro começa a meio que atrair as pessoas pra becos ou lugares longe da cidade. Ou ele vai até esses parques de acampamento que tem lá fora para fazer suas vítimas. Ou seja, ele vai para florestas. Né, que lá é muito comum isso, ter parques onde você pode ir lá e acampar. Eu acho que aqui no Brasil isso não é muito comum, não. Isso aqui eu acho que é mais sítio, né? O chácara. É o chalé. Então, basicamente, o Berserk ou ele atrai pessoas para áreas isoladas, sem muito tumulto, ou ele vai para áreas isoladas. Vamos lá. E, em uma dessas idas, ele encontra um grupo acampando na floresta. Ele demora todo mundo. Só que um deles vê o Berserk e acaba tirando uma foto. E essa foto acaba indo parar na internet. E então a TRF se prontifica de ir atrás dele. Nesse meio tempo, Berserk acaba mudando seu modo alternativo para uma viatura da polícia. Mas esse é especificamente o mesmo modelo que o trio dos Dreads usava. Ou seja, aquela caminhonete lá, né? Aquela SUV que o Crankcase, o Crowbar e o Hatchet usavam no terceiro filme. O Sargento Santos acaba conseguindo rastrear o Berserk até Utah. Então ele manda uma equipe até lá para capturá-lo. Chegando lá, eles o encontram num orfanato todo destruído. Berserk tenta atacar a equipe, mas eles conseguem revidar enviando um de seus bots contra Transformers. Berserk tenta fugir, mas não consegue. E ele acaba sendo capturado. Chegando na base, eles o prendem numa prisão de segurança máxima. Porém, o Berserk desperta e ele diz o seguinte: eu vou sair daqui e vou sugar o cérebro de cada um de vocês. E eu acho que a história acaba assim. Acho que isso aqui funciona muito mais como uma espécie de prequel, né? Do Berserker. Ela é mais curta dentre as três, né? Que eu acabei de ler aqui. E aí? O que vocês acharam dessa história também? Acharam legal? Acharam ruim? Só isso? Bem simples? Pois é. Essa história aqui eu também não consegui desenvolver ela tanto assim. Mas acho que também não tinha o que desenvolver também. Acho que essa última aqui ela cumpriu o seu papel.